Só liga o ar, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, oi Kiki, Cris, bom dia, bom dia Cris, Cidinha. Estão tomando um cafezinho aí, gente? Já vamos começar. Isso, Eli, tá passando um café? Bom dia, Arielle. Vamos dando um tempinho. Gostou do pink, Kiki? Patrícia, bom dia Camila, Gabriel, bom receber vocês aqui. Hoje então nós iniciamos o café da manhã, porque hoje é sábado, de Vinícius de Moraes, então tantas coisas podem acontecer, como um café da manhã às 10 da manhã. E nosso cafezinho hoje, para abrir o nosso café, eu tenho um super convidado. Vou esperar só mais um pouquinho, já vou apresentá-lo. Oi, Joelma. Bom dia, Rebeca. Carol, bom dia. Lucas, Clara Lucas. Ana Paula. Bom dia, Corpo Análise. Isabel, bom dia. Oi, Isabel. Passou já o cafezinho? Tá cheiroso aí o café? Eu tô sentindo o café daqui, o cheirinho. Bom dia, bom dia. Olá. Então, gente, meu convidado de hoje, eu estou muito feliz com o meu convidado de hoje, de recebê-lo aqui na abertura do café da manhã. E ele é um fisioterapeuta muito estudioso, que gosta de estudar um tema, uma estrutura que eu também gosto muito. E eu sei que alguns de vocês aqui, pelo que eu estou vendo, conhecem já o Cris. Estou esperando só vocês chegarem. Isso.
gente. Agora eu vou desligar a musiquinha, tá? Curtir o jazz pro café da manhã? Que bom. Então, gente, o meu convidado é o fisioterapeuta, rolfista, Cristiano Queiroz. Ele é mestre, Roanes, em Ciências da Reabilitação e diretor do ABC Fáscias. E eu tenho muita simpatia por ele, sigo ele já há algum tempo, acho ele super didático, muito inteligente, muito sensível e é um prazer enorme hoje poder conversar com ele um pouquinho, tomando esse cafezinho da manhã com vocês. Então, Cris, se você já entrou aqui, se você puder de novo mandar um oizinho para eu te chamar, porque já foi lá em cima. Eu imagino que os que estão entrando gostem desse tema das fáscias. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Débora, eu sou fisioterapeuta e atuo há mais de 30 anos no consultório. Aí o Cris, gente. E estudei fáscias, o meu início de estudo de fáscias foi com o professor Marcel Bianfé. Então, sou uma apaixonada. Aí, oi, Cris. Bom dia, querida. Tudo bem? Eu tô tão feliz. Botei até algo pink, assim, para mostrar minha felicidade energética. Você tá me Lindo, ouvindo tá? bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me Tá me ouvindo bem ouvindo também? também? Você já fez? Eu Sim. até peguei um trenzinho desse aí, mas não sei se vai precisar. Já fez teu cafezinho aí? Já tô tomando agora um chazinho de gengibre. Ah, para garganta é super bom. Aqui já o frio já Maravilhoso. começou, a gente já começou. Eu estou vendo que você não está muito agasalhado aí, mas aqui a gente já começou a se agasalhar. Sim. Ô, Aqui, Cris, que aqui tá coisa boa friozinho, mas tá um dia lindo aqui. Então eu tô está. aqui fora, tá um sol gostoso. Então eu tô quente Eu já. sentei aqui na varanda. Que gostoso, que coisa Que boa. bom, Muito bom, Cris. que bom. Eu estava te fazendo uma pequena apresentação sua, né? E pequena porque eu sei que você tem uma estrada longa aí, é muito novinho, mas tem uma estrada já longa de estudos Menos que na parece. fáscia, está à frente, junto com o Léo, né, da ABC Fáscias, AB Fáscias, Isso. e a gente fala a Tiene ali, tem tanta gente bacana que já entrou aqui, não dá tempo de eu falar oi para todo mundo, mas a gente está muito feliz. E, Cris, eu faço o chá das 5, sabe? Que foi para que eu te convidei, né? Mas nem todo fisioterapeuta pode, nem todo colega pode às 5 horas. Então, foi muito legal também, quando eu falei com você que você também estava com alguns compromissos, eu falei, que tal a gente tomar um café da manhã no sábado? Isso pode rolar e ser, Sim, né, algo interessante para todo mundo. Cris, é o seguinte, gostei. aqui nesse grupo, tem vários colegas que já tem alguns que já te conhecem, tem outros que me conhecem, e tem alguns que já são estudiosos das fáscias e outros que não. Às vezes a gente fica pensando, a gente acha que todo mundo já está nesse universo, né? E nem Sim. sempre. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho, sabe assim, aquela coisa básica, o que é fáscias, o que são as fáscias, que sistema é esse? Podemos começar por aí? O que você acha? Bem Claro, simples. claro. Bom, primeiro um prazer, obrigado pelo convite. Aceitei com muito prazer e muita honra mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, falar de algo que eu adoro e ainda mais, além de falar de face, poder expandir para a gente falar de dor, falar de movimento, falar de consciência.
que são coisas que eu adoro. Então, como é que eu vejo fáscia? Bom, eu vou trazer uma definição de fáscia e sistema facial, que é a definição que a gente usa hoje na escola. A fáscia, ela é um tecido. Esse tecido, ele é derivado do que a gente chama de tecido do interior, que durante o desenvolvimento embrionário, ele serve de suporte e base para o metabolismo do que seria, do que a gente fala e chama de ecto e endoderma. Então, a face, então, é esse tecido derivado do tecido de interior, bem definido anatomicamente, que interliga várias estruturas no corpo. Assim a gente pode entender a fáscia. Então, o que a gente vai incluir como fáscia? A fáscia propriamente dita, a fáscia do músculo ali, os tendões, ligamentos, cápsulas, tudo isso a gente vai incluir, osso, tudo isso a gente vai incluir como fáscia. A gente tem um outro termo que a gente usa, que é o sistema facial. O que seria o sistema facial e o que ele é diferente da fáscia? Quando a gente fala sistema facial, a gente está incluindo não só os tecidos bem definidos anatomicamente, mas todo mundo. Desculpa, não todo mundo, mas outros tecidos que não são necessariamente bem definidos anatomicamente, mas são tecido conjuntivo e que vão servir para dar suporte para o metabolismo do corpo. Então a gente vai incluir, por exemplo, tecido conjuntivo frouxo, a gente vai incluir sangue, vai incluir linfa, vai incluir os envoltórios de fibras musculares que estão lá dentro, que é o endomísio, o perimísio. Sim? Então, esse termo, sistema facial, ele é mais inclusivo, ele é mais abrangente. Então, resumindo um pouco isso tudo, a gente está falando de face e sistema facial. E aí a gente está querendo dizer o quê? Um sistema ou um tecido que interliga e comunica tudo no corpo. Sim, várias estruturas, vários sistemas corporais. E que nos ajuda a entender melhor o movimento, inclusive a formação da consciência. Então ajuda a gente a entender melhor a dor, o movimento e o movimento consciente. Sim, e um tanto de outra coisa. Sim. Então por isso que eu gosto tanto da fáscia e por isso que é sempre um prazer falar um pouco dela. É apaixonante, né? É demais. Eu sou apaixonada. Você sabe, a primeira vez que eu ouvi falar de fáscia foi com o meu professor, Marcel Bianfé, mas a gente não tinha essa noção, Cris, desse todo. Então, eu brincava com ele que eu fui a única repetente em osteopatia, porque eu fiz o primeiro curso de osteopatia e não havia meios de eu fazer as manobras. E aí, um dia ele falou assim para mim, Débora, você tem a mão da minha... Ele foi casado com uma aluna dele, né? E ele falou assim, você tem a mão da minha esposa, sua mão é miofacial. Eu falei, jura? Ele falou, você consegue pegar fácil, não sei o quê. E aí eu falei, puxa, que bacana, né? Eu falei, porque eu estava muito frustrada de não conseguir fazer os trusts, não conseguia. E aí, a partir desse, é como se fosse uma autorização dele, né? Eu comecei a querer estudar mais e buscar mais, e com ele que eu fui assim, me apaixonando muito por esse sistema. E olha que naquela época eu já sou da velha guarda, né? Você é brotinho aí. E a gente não tinha, a gente sabia os efeitos do trabalho na manualidade, a gente sabia, lógico, da existência da fáscia, mas assim, não se tinha todas essas informações. Eu fico imaginando o Marcel Bianfé vivo agora e sabendo de tudo que está rolando, o quanto que ele não vibraria, porque ele era um aficionado, ele era muito apaixonado, e por conta dele que eu me apaixonei também. Então, muito lindo poder, assim, eu estou vibrando, sabe, Cris, de poder estar nessa época, de poder ver vocês, assim, jovens, estudando e trazendo, assim, todas essas informações maravilhosas para nós, viu? Muito bacana, segue aí. Seguimos. Vamos falar um pouquinho, então, eu não assim, sei se entrar você um quer pouquinho falar, na dor, você falou sobre a talvez? fáscia, eu fico pensando agora assim, e se a gente fosse pensar um pouco, agora eu tenho estudado neurociência da dor né, tem vindo também muitas informações a partir dos estudos da neurociência, e eu queria saber de você, sobre o teu olhar e os seus estudos, como é que você vê essa relação das fáscias com a questão da dor? Opa!
Ok. Vamos lá. Eu vou responder isso, talvez colocando 3 tópicos que eu acho Tá. interessante, para a gente então chegar e responder face e dor. Porque, na verdade, a gente podia falar disso bastante tempo. A Sim. primeira coisa que me vem quando você me fala de dor é o seguinte: por que que a gente sente dor? Ou por que que a gente adoece? Ou a gente fica doente? Então, é uma pergunta e que a resposta é um pouco mais filosófica. Então, por onde que eu vou nesse pensamento? Primeiro, que é algo que eu já falei em outro momento, a dor, ela cria, ou ela é a representação de um momento de instabilidade do nosso corpo. E essa instabilidade, ela cria uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, que é a possibilidade da gente mudar. Então, por que que a gente sente dor ou adoece? Porque a gente precisa mudar. Tem um cara que eu Bacana. gosto, e foi até a Carol que me apresentou ele, que chama Fernando Freitas. Ele fala assim: a gente adoece para a doença, ele tem um papel que é de proteger a gente da gente mesmo. E ela evita que a gente ou morra ou enlouqueça. Então, a dor e a doença é uma grande oportunidade, um grande convite ou uma grande imposição da gente olhar para a gente mesmo. E a partir desse olhar para a gente mesmo, a gente mudar o que a gente precisa na gente mesmo. Sim? Então, esse é o ponto de partida. A dor, a doença, são nossas amigas. Elas não são nossas inimigas. Então, talvez a gente possa olhar É um para elas, sinal, não né? é um sinal, não querendo ficar livre dela a qualquer custo. Mas, Uhum. o que que você, minha amiga, está querendo me trazer que eu preciso aprender e que eu preciso modificar na minha vida? Então, esse é o ponto de Refinar essa partida. escuta, né, Cris? Mas aí tem que Sim, é refinar a sempre uma escuta. escuta. É. A gente vai falar um pouco mais de sensações, aí a ideia do Ok. movimento consciente passa por aí. A dor é um grito, é uma sensação, mas é o corpo gritando. E a gente pode refinar para a gente poder perceber sensações mais sutis. Ah, Sim. muito bem. Bom, então esse é o início da minha resposta. O segundo ponto que eu quero trazer bom, um pouco da neurofisiologia da dor. Então, para a gente entender como que se forma a dor no nosso corpo do ponto de vista fisiológico. Então, eu tenho um estímulo nociceptivo numa ponta da cadeia e eu tenho a dor em outra ponta da cadeia. Estou tentando colocar os dois aqui na tela. Bom, um está Tá. aqui, o outro está aqui. Então, Ok. nocicepção é uma coisa, dor é outra. O estímulo nociceptivo, ele estimula um nociceptor e a dor é uma percepção lá em cima no córtex de um estímulo nociceptivo como dor. É uma interpretação do sistema. Então, mais ou menos como isso acontece. Eu tenho lá um estímulo térmico, químico ou mecânico que estimula ou que é captado por um receptor. Esses receptores, a gente fala que são receptores de alto limiar, porque esse estímulo, ele precisa ter uma intensidade suficiente para estimular esses receptores. Aí esses receptores captam essa informação e vão fazer um processo que a gente chama de mecanotransdução. Na verdade, não é nem mecanotransdução, desculpa, é uma transdução realmente. Que é o quê? Captar um estímulo mecânico, térmico ou químico, transformar ele num estímulo elétrico, que vai ser então conduzido ou transmitido pelo nervo até a medula. Então a gente teve 2 processos chaves aí, que é a transdução e a transmissão. E Aí, a esse estímulo vai transmissão. chegar na medula e vai fazer uma sinapse lá no corno posterior da medula, que é onde chega toda a informação sensorial. Depois dessa sinapse, ele vai atravessar para o lado contralateral e vai subir por um trato na medula, que a gente chama de trato espinotalâmico lateral. E vai na direção do tálamo. E depois do tálamo, ele vai para o córtex. Qual córtex? Ele vai para o córtex somatosensorial e para o córtex insular. No córtex Certo. somatosensorial, ele leva uma informação de discriminação da dor. No córtex insular, ele leva uma informação que é mais um componente afetivo da dor, porque o córtex insular é a porta de entrada para o nosso sistema límbico, para o nosso sistema emocional. Então, a dor, ela é uma interocepção nesse sentido, porque o destino final dela vai ser o córtex insular. Uma coisa interessante nesse processo é que eu Legal. falei então que existe um caminho, uma transdução, uma transmissão até ser interpretado e percebido lá em cima. Só que no meio do caminho
existe um processo ou processos de modulação, que é o quê? São mecanismos do corpo que vão modulando essa informação antes dela chegar lá em cima no córtex. Então, por exemplo, primeiro nível de modulação, ele ocorre lá no tecido periférico. Os receptores que percebem o estímulo nociceptivo, eles são o que a gente chama de terminações nervosas livres. E essas terminações nervosas livres, muitas delas são polimodais. Significa o quê? Que elas captam diferentes tipos de estímulo. Então elas captam, olha que interessante, nocicepção, mas captam também nocicepção e propriocepção. Ela capta os dois e capta outros estímulos térmicos, químicos, enfim. Tá. Então, o que significa isso? Que o primeiro nível de modulação está lá na periferia. Esse receptor ele pode captar a nocicepção ou a propriocepção. Então, se eu dou movimento para aquela região, por exemplo, pode ser que esse movimento sem dor seja percebido como propriocepção e ele vai evitar de conduzir uma informação nociceptiva nesse caso. Então, é um primeiro nível. Aí a gente tem um segundo nível de modulação, que já ocorre no sistema nervoso central, que ocorre na medula, que é o quê? A base do que a gente chama de sistema de comportas, que é muito famoso e que a gente já estudou muito. Esse sistema de comporta, ele funciona graças a um tipo de neurônio, que a gente chama de neurônio de ampla faixa dinâmica. Esses neurônios recebem diferentes tipos de estímulo e, se vem um estímulo proprioceptivo, que normalmente é conduzido por uma fibra mais rápida, que a gente chama de fibra A beta, esse estímulo proprioceptivo ele vai inibir esses neurônios para a recepção do estímulo nociceptivo. Então eu fecho a comporta para a dor. Por quê? Porque o estímulo proprioceptivo é carregado por uma fibra mais rápida, a beta, e o estímulo de dor é conduzido por uma fibra mais lenta, tipo C ou A delta. Então um chega antes, fecha a comporta, e quando o outro chega, o portão está fechado. Então ele não consegue subir. Pum, segundo nível de modulação. A gente tem ainda mais um, que é o quê? Está relacionado ao tronco encefálico, especialmente a uma substância, uma região que a gente chama de substância cinza periaquedutal. Essa substância que está no tronco encefálico, ela está muito ligada a todo o sistema límbico, e também a núcleo do trato solitário, ao vago, enfim. Mas ela manda uma informação para os núcleos da RAF, e esses núcleos da RAF mandam informação lá para o corno posterior da medula, fazendo então um mecanismo que pode inibir a transmissão, ou a sinapse ali, e a evolução e a transmissão superior desse estímulo nociceptivo. Sim? E tem uma outra estruturinha lá que chama locus ceruleus, que também está localizado no tronco encefálico. Então o tronco encefálico é muito importante. Sim? E aí o último que eu quero trazer aqui de modulação ocorre no nível da formação reticular. A formação reticular ela faz uma espécie de filtro. Então, se a informação chegou lá, ela ainda vai ser filtrada pela formação reticular. Sim? E aí, é nesse filtro que eu costumo falar uma frase que eu adoro, que eu falo o seguinte: onde a gente põe foco, expande. Que eu até aprendi com o Rogério Martins, que foi um grande mestre aí. Então, onde a gente põe foco, expande. Por quê? Porque onde a gente põe foco, o corpo começa a filtrar mais aquele tipo de informação e começa a deixar de fora os outros. Então, se eu estou percebendo uma nocicepção que está se transformando em dor, e se eu foco demais na dor, eu começo a perceber cada vez mais a dor. Ampliar muito essa percepção. Sim, isso faz parte do mecanismo modulatório do corpo, é muito interessante. Agora, se eu, em vez de focar na dor, foco no movimento e na percepção do movimento, eu começo a filtrar outro tipo de informação. E isso é uma estratégia, por exemplo, para a gente combater processos de dor. Sim. Vai lá, desculpa aqui. Menino, que é isso? Como você é didático, além de inteligente. Porque, de repente, veja bem, o que você trouxe nessa síntese é maravilhoso, incrível. E aí eu fico pensando em todo o trabalho que a gente, da educação somática, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, faz pensando quando você traz, né, no foco, quando a questão de, quando a gente fala em movimento consciente,
Não sei se você gostaria de fazer algum comentário antes disso, mas fico pensando no movimento consciente. Ele, para mim, a grande característica do movimento consciente é a questão da atenção plena, da atenção, da percepção, e do que hoje, né, sei lá, Sim, é um termo novo que é da interocepção. Quer dizer, é você estar ali naquele momento percebendo exatamente, e não é só percebendo, é percebendo e estando junto. Eu, eu, eu vejo isso eu tenho para contar assim da prática, sabe, Cris? Da sim, prática dos grupos, do trabalho com a ginástica holística, o quanto a gente percebe, e do meu corpo, porque eu entendo que quando a gente vivencia, né, tudo isso que você falou é diferente, você vivencia e você integra esse movimento, né? E aí sim, ele passa a sim, ter um outro sentido sim. e essa questão da dor, ela muda completamente. Fala, Uhum, você ia sim. falar. Uau, é porque aí, bom, movimento consciente. O que que eu Isso. penso, né? Quando você me trouxe, bom, Eu a quero gente trouxe saber. junto, né? Isso. É, vamos lá, combina os benefícios do Uhum, movimento e do uhum. estar consciente. Sim. Então, assim, por que que o movimento é importante? Que benefícios que ele traz para o corpo? Isso, era a Posso minha responder pergunta. nessa esfera? Fala um pouco do movimento, a gente fala um pouco da consciência e a gente junta. Movimento consciente. Ok. Sim, vamos lá. Espero que a gente vai ter Vamos tempo lá, para vamos isso. lá. Vamos lá. Primeiro, Tá movimento. quente. A gente podia falar aqui dias e dias sobre movimento. E por que Sim. que o movimento é importante. Eu vou destacar alguns pontos, se você quiser, você destaca mais outros, enfim, a gente vai Ok. fazendo um bate-bola. Então vamos lá, por que que o movimento é importante? Primeiro, a gente acabou de falar, terminações nervosas livres são polimodais, ou elas captam propriocepção ou nocicepção. Então, eu estou modulando, eu vou chamar aqui de dor, né? A nocicepção que se transforma em dor a partir disso. Segundo aspecto, quando eu movimento, eu estou estimulando os mecanoceptores presentes e abundantemente presentes na fáscia. Quem são esses mecanoceptores? São os órgãos tendinosos de Golgi, os Uhum. receptores chamados Ruffini, Pacini, toda essa Sim, turma, sim, além tá. das terminações nervosas livres. Então, Uhum. quando eu movimento e quando eu tenho movimento nas partes do corpo, esses receptores são estimulados. E o que o professor Robert Schleip trouxe e sistematizou de uma forma maravilhosa e foi mostrar que, quando esses receptores são estimulados, eles vão gerar a partir de um mecanismo central, uma resposta que eu vou chamar, que organiza o sistema nervoso autônomo, diminuindo o tônus simpático do corpo e aumentando o tônus parasimpático, vamos colocar assim, levando uma vasodilatação, aumentando a permeabilidade das membranas, favorecendo uma hidratação melhor dos tecidos corporais. Então, Uhum. só o fato de a gente movimentar e estimular esses receptores já tem um grande efeito terapêutico, porque organiza a base da nossa fisiologia, que é o sistema nervoso autônomo, ou o comandante dessa fisiologia. Sim? Então, isso é maravilhoso. Quando a gente movimenta de forma consciente, daqui a pouco a gente chega lá, mas a gente já vai pensando nos benefícios disso. Eu já fui. Além disso, o movimento, uma coisa interessante da gente pensar é que todo movimento que eu faço de alguma parte externa do meu corpo está movimentando também alguma parte interna do corpo. Então, o Uhum. movimento ocorre em vários níveis. E esse movimento e toda a informação que é gerada a partir do movimento vai favorecendo a interocepção, que é esse termo que você usou também. O que é a interocepção? A interocepção é o senso ou a percepção que a gente tem do nosso estado interno fisiológico, que inclui o estado das vísceras, dos tecidos, do sistema imunológico, do nosso sistema endócrino, do nível de hormônios presentes no corpo, enfim. Toda essa informação constitui a informação interoceptiva, que é chave para que a gente tenha uma boa regulação homeostática ou, um termo que a gente está gostando de usar mais, alostática, que significa o quê? Que traz
uma capacidade maior de adaptação para o nosso corpo. Além disso, movimento faz movimentar os fluidos do corpo, que é uma coisa que eu adoro. Então, e os fluidos, eu não vou entrar nisso agora tanto, acho que a gente tem uma live semana que vem com o Alex para falar de fluidos, mas os fluidos, se eles não se movimentam, eles se tornam tóxicos. Então, a chave dos fluidos precisa movimentar. O linfático, tudo isso precisa movimentar. Sim? É interessante porque os vasos linfáticos que levam os dejeitos ali das células, é muito interessante porque eles têm o que a gente chama de filamentos de ancoramento, que são filamentozinhos que ancoram esse vaso no tecido ao redor. De forma que quando a gente movimenta, favorece uma tensão desses filamentos de ancoramento que vão se abrir e favorecer então a entrada dos líquidos ali nesse vaso linfático. E com isso o fluxo linfático fica favorecido. Sim? Então, então, mais uma coisa. E aí, para fechar, voltando para nossas origens bem do movimento da fisioterapia, existe uma lei clássica chamada lei de Wolff, que significa o quê? Que todo tecido responde a uma demanda que é colocada sobre esse tecido, e os tecidos se adaptam a essa demanda. Então é isso, o movimento gera uma informação, uma demanda, que faz com que os tecidos se adaptem e se tornem mais saudáveis dentro da demanda que existe fora, ou que chega até ele. Sim? Então, isso tudo para a gente falar, olha, movimento é importante. E a gente poderia falar mais também. Quer falar mais um pouco disso aí? Não, podemos falar mais. Para mim, vem muito, à medida que você vai falando, vem muito a máxima do Feldenkrais, vida é movimento, né? Como ele já trazia, ele já entendia as questões do movimento e numa outra perspectiva, assim, com já o entendimento que ele tinha de neuroplasticidade e tudo mais. E só consigo pensar nisso, nesses grandes mestres que já traziam de alguma forma esse movimento. Tem uma pergunta aqui, Cris, antes, eu sei o que você está pensando, eu quero que você continue, mas tem uma pessoa aqui perguntando sobre a meditação. Já ouvi orientação, quem que é? Renata. Já ouvi uma orientação que a meditação propõe perceber e aceitar a dor, não fugir dela. Como podemos pensar sobre isso? Porque no caso da meditação, fala um pouquinho. Tá, legal, lindo, adoro. A Renata, né, que perguntou? Renata. Renata, posso, assim, você pode responder aí, mas posso responder isso daqui uns 3, 4 minutos? Eu quero trazer um aspecto primeiro, aí a gente entra na meditação, se ficar bom para você, né? Mas já posso adiantar o início da resposta, que é o seguinte, o que é meditação? O Adyashanti, que é um cara que eu gosto, um mestre, ele fala assim, meditação é a arte da gente deixar que as coisas sejam como são. Então, legal. Enfim. Então, assim, a gente aceitar, se a gente está sentindo dor, é a gente aceitar que a gente está sentindo dor e deixar que isso seja como é. Sim, é claro que, mas eu chego lá melhor. Deixa eu trazer a ideia da consciência para a gente juntar isso, e a meditação tem muito a ver com isso. Então, aí a gente começou falando do movimento e a gente quer chegar no movimento consciente. Então, a gente tem que falar consciência. Bom, primeira coisa, o que é consciência? Eu vou entrar só um pouquinho numa esfera filosófica aqui, mas que é importante para a gente chegar no movimento consciente. Se me permite aí, Débora. Nossa, eu estou adorando, e está todo mundo. Continua, não tenho mais nada para te perguntar, segue. Tá, bom, graça. O que é a consciência? A primeira coisa é a gente pensar, olha, a consciência, ela transcende a mente. Ou seja, consciência é mais do que a mente. Consciência é mais do que as nossas emoções. Nós somos mais do que nossos pensamentos e nossas emoções. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente se identifica tanto com os nossos pensamentos e emoções que a gente acredita que a gente é esses pensamentos e emoções. E aí fica mais difícil de lidar
com eles. Então a consciência, ela abarca isso tudo, mas ela é mais do que isso tudo. Esse é o primeiro ponto. A gente tem dois níveis clássicos de consciência, que a gente fala inconsciente ou subconsciente e consciente. Tá? Bom, para a gente ter uma ideia do que são os dois, né? O que chega até a minha consciência, estou consciente. Só que o meu consciente, ele representa de tudo, 2% de tudo que acontece na minha vida. O inconsciente responde a 98% de tudo que acontece. Se a gente pensar em velocidade de processamento, o inconsciente processa algo em torno de 20 milhões de bits por segundo, enquanto o consciente está processando ali 40 bits por segundo. Então, é milhões de vezes mais rápido a quantidade de processamento do inconsciente. Então, a nossa vida, as nossas decisões, elas são muito norteadas pelo nosso inconsciente, pelo que acontece nele. Sim? Então, a gente tem essas duas esferas. Só que a gente tem um terceiro nível, que, do ponto de vista do yoga, a gente vai chamar aqui de supraconsciente. Então, a gente tem o inconsciente, o consciente e o supraconsciente. O que é esse supraconsciente? É o objetivo que a gente tem. A consciência tanto algo maior do que a gente acredita que é o que a gente está percebendo nesse momento. Uma imagem, para tornar isso mais palpável e claro. Imagina um quarto escuro. Essa imagem eu escutei de um Swami que eu gosto muito, que chama Jitananda, e ele trouxe essa imagem numa palestra dele e eu gostei muito, grato ao Swami. O Swami é um monge, né, no hinduísmo. Então, ele trouxe, e eu vou falar nas minhas palavras. Imagina então um quarto escuro, e esse quarto escuro tem uma pequena fresta por onde entra um feixe de luz. Imaginou a cena? O quarto escuro é o inconsciente. A fresta que deixa entrar o feixe de luz, então esse feixe de luz é o nosso consciente. E toda a luz que está lá fora do quarto é o supraconsciente. A gente tem uma ideia da dimensão que é isso. Sim, pô, linda imagem, né? O Vivekananda, que foi um grande mestre, ele falava assim, a consciência é um mero filme entre o oceano do inconsciente e do supraconsciente. Então, isso que a gente acha que é muito grande coisa, a nossa consciência, é só um filmezinho entre dois oceanos muito maiores. Muito bem. Aí, a gente pode, a partir disso, a gente pode entrar um pouquinho, aí trazendo para uma coisa um pouquinho mais prática, que é, olha, tudo bem essa coisa de consciência, mas como que eu trago isso para a minha vida? E aí vem os benefícios e a grande contribuição do mindfulness, como estruturação de todo esse conhecimento. Sim? Que bom que você vai entrar nisso. Pois é. E aí tem um cara que é o Jon Kabat-Zinn, que traz isso de uma forma muito sistematizada e muito bonita, e foi um grande precursor do mindfulness. Então, o que é mindfulness? Mindfulness é a gente trazer a atenção para o presente, sem julgamento e como se a nossa vida dependesse disso. Olha que perfeito. Minha mente está aqui e agora no presente. Eu não julgo, porque o julgamento tira a gente do presente. Se eu começo a julgar, aí eu começo a pensar. E aí eu perdi o momento presente. Totalmente estado. Eu não posso pensar para fazer movimento. Eu preciso estar presente para o movimento, é bem diferente. Né? E como se a nossa vida dependesse disso. Significa o quê? Nossa, eu estou ali com todo o entusiasmo. Sim, eu estou ali presente, sem julgamento e com todo o entusiasmo. Eu estou ali totalmente presente. Sim, essa é a ideia básica do mindfulness. E aí, bom, e por que isso é importante? Porque isso muda a nossa vida. Fisiologicamente, tem vários estudos que mostram que a prática do mindfulness, que é o estar presente, a meditação, já chego nela já, gastei mais de 3 minutos, mas vamos lá, essa prática do mindfulness e também da meditação, ela muda o nosso cérebro, ela faz mudanças plásticas no nosso cérebro, ela aumenta a ativação do córtex insular,
do córtex cingulado, do córtex pré-frontal, que são áreas relacionadas a esse sistema que a gente falou antes, que é o sistema interoceptivo. E a interocepção ela é a chave para a gente regular toda a nossa fisiologia interna. Significa o quê? Que se a gente pratica mais meditação, mindfulness, estar presente, o que for, a gente melhora o nosso sistema córtex insular, nosso sistema interoceptivo, de forma que a gente vai regular melhor a nossa fisiologia. Então, a gente vai funcionar melhor dentro da gente. A gente vai ter mais saúde. A gente vai ser mais adaptável ao que acontece na vida ao nosso redor. Isso é saúde. Né? Isso é uma saúde verdadeira, porque traz essa adaptabilidade maior. Sim. Então, essa é a ideia. Importância, né, Cris, da importância de todo esse trabalho agora, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, o quanto poder praticar essas atividades do mindfulness pode... Eu falo mindfulness porque eu sigo mais dessa linha. E, na verdade, eu não sei se você tem acompanhado tanto os trabalhos da educação somática, tanto o Feldenkrais, ginástica holística, eles têm sido, vamos dizer assim, classificados, né? Considerados para poder ter uma linguagem. E tem um termo que hoje está sendo muito usado, que é o Mindful Movement, que é onde se encaixa, né? E que eu sou assim, praticante, é onde se encaixa essa proposta, onde você faz esse ato, porque assim, nós estamos agora praticando o mindfulness. Nós estamos no aqui e agora. Eu estou ligadésima no que você está falando, você está... a gente até pode pensar nisso. Lógico que é um estado de estar, existem N formas, mas você pode aplicar o mindfulness em várias situações da sua vida. Né? E o Mindful Movement seria essa ação, não sei se você vai entrar um pouco nisso, mas seria esse estado que você que colocou muito bem, mas dentro de um movimento, porque, Cris, os estudos, lógico, trazem que o movimento é a grande chave, tá? Hoje na fisioterapia e toda essa revolução, que ainda bem, né? Mas eu me pergunto, qual tipo de movimento? Ótima pergunta. Que a gente se movimentar faz muito bem. Todo movimento é muito bem-vindo. Mas quando a gente ali está pensando, por exemplo, num paciente com dor crônica, onde eu trabalho bastante, peraí, que tipo de movimento é esse? Qual a qualidade desse movimento? Né? Perfeito. Quanto ele... E aí não é assim todo e qualquer. Né? Aí ele já entra mais nesses conceitos que a gente está conversando. Mas segue tua linha de raciocínio, vai lá. Achei perfeito. Ah, que bom. Achei perfeito sua colocação, né? Que tipo de movimento? É interessante. Bom, o mindfulness é a gente estar presente. Então, a gente pode aplicar isso a tudo na nossa vida. Né? Eu estou praticando muito mindful cuidar de bebê. Então, quando eu estou com o Ravi é o meu filhote, está com 9 meses. Quando eu estou com o Ravi, eu estou só com ele, eu não estou fazendo mais nada. Então, assim, e tem alguns momentos, não, que eu estou ali, mas ele sabe que eu estou trabalhando, enfim. Mas quando eu estou com ele, eu falo, filho, agora eu estou contigo. Vamos passear? Eu estou só com ele, estou totalmente presente, enfim. Mas voltamos. Bom, só uma filosofia nisso. O Thich Nhat Hanh é um monge budista, vietnamita, ele falava algo bonito sobre isso, que ele falava assim, com essa atitude, todo o tempo que a gente dedica às coisas que a gente faz e às pessoas ao nosso redor, esse é um tempo para nós também, é um tempo nosso também. Né? Porque a gente está presente, então a gente está praticando estar presente, está praticando estar vivo, enfim. Mas vamos lá, deixa eu trazer isso, dentro dos conceitos aí da fáscia. É interessante porque quando eu trago a consciência, isso modifica no nosso corpo
o estado de pré-tensão, que é Aham. um dos elementos chaves de um sistema de biotensegridade. Quando Uhum. eu mudo, então, essa biotensegridade e essa pré-tensão, eu mudo a minha postura, eu mudo a ativação dos meus músculos, eu mudo o movimento que eu vou realizar. Então, o estar presente, está modificando isso tudo. Além disso, eu estou trazendo a minha atenção, potencializando, como a gente já disse, a percepção interoceptiva de tudo aquilo, que vai ajudar a regular todo esse sistema fisiologicamente. Sim? Então, eu estou tendo vários benefícios juntos do estar consciente junto com o movimento. Sim? E aí eu vou passar essa bola para você. Ah, Mas aí, e uma coisa bem, bacana da gente pensar é, olha, então eu me movimentar de forma consciente. E aí, hum, qual é o benefício de eu trazer, por exemplo, a respiração junto? Aí eu gostaria muito que você comentasse a sua visão, eu posso falar um pouco também. E, uhum. já aproveitando, o benefício de uma prática usada nos movimentos, em algumas escolas de movimento, é a imagem, né, de criar uma imagem para ajudar na construção do movimento. Então, e aí? Então, esse movimento consciente, ele se beneficia da gente respirar junto e trazer atenção para a respiração e da gente incluir imagens que possam facilitar a construção desse movimento? Passo para Ah, você com essa. certeza, né, Cris? Com certeza. Mas, nossa, isso dava uma outra live. Falar sobre essa questão da respiração Sim. no movimento. Eu adoro esse assunto, adoro, adoro. Mas deixa eu só fazer trazer uma questão. Nos trabalhos da educação somática, nas escolas da educação somática, seja Feldenkrais, ginástica holística, que são as que eu né, tenho mais proximidade, Feldenkrais em formação e ginástica holística atuo já há quase 30 anos, é, Oh, é muito interessante a proposta que foi elaborada, porque ela propõe, no caso da ginástica holística, ela propõe movimentos que você começa a micromovimentos, na grande maioria, né? Conscientes, uhum, e a partir desse movimento, no caso a ginástica holística, até utiliza uma série de materiais que são muito lúdicos, como as bolinhas, bolinha de tênis, bolinha de sim, borracha. Ela usa bolinha de todas as estrutura, peso, etc., densidade. E se você, não sei se você é ligado em psicanálise, eu sou, a gente tem a teoria do Winnicott, que fala do objeto transacional, e aí você entende um pouco por que o objeto, não só como algo que libera fáscia, tem um efeito, que também é outra live, é outra história, mas assim, a proposta desses trabalhos é liberar o corpo, e a partir da liberação do movimento, da uhum, uhum, percepção, da interocepção, é que você ganha, o teu corpo responde a uma respiração mais ampla. Então, eu não sei se você praticou algum desses métodos já, Feldenkrais ou ginástica holística, dentro deles, já, o trabalho, você começa dentro dessa conexão, dessa percepção corporal. E à medida, a doutora Henry Fried, ela tem uma frase maravilhosa onde ela fala assim: ao hum, menor estímulo que você dá ao corpo, ele responde. Então, a linha, né, essas metodologias, elas não trabalham necessariamente com exercícios para a respiração, entende? Você faz sim, movimentos claro, corporais, você ganha amplitude, eu não gosto dessa palavra empodera, mas assim, que está pro, desgastada, mas você se integra, bom, sim, enfim, empodera, vai. sim, Depois a gente arruma uma mais bacana. E aí, apropria, isso, apropria, bacana. E aí, eu quando você gosto, se apropria do teu corpo junto ao movimento, porque
porque não é só o movimento, nesses trabalhos a pausa tem uma importância fundamental para que você possa perceber o corpo, e é no momento da pausa que você faz o registro. Aí a gente já vai estar falando de imagem corporal, que também é um outro tema para se falar, mas tá, é a hora que você organiza a sua imagem corporal, né? Então, nessa combinação é que você, de repente, se organiza e a tua respiração, ela acontece, ela se libera, ela fica fluida junto com o teu movimento. Muito bom. Sabe? É desse jeito que acontece. Então, eu diria que na minha prática, dentro desse caminho, a gente chega nessa liberação da respiração por aí. Claro que, salvo quando a gente vai fazer um trabalho com um pouco de tônus, quando a gente vai trazer o tônus. Porque na ginástica holística a gente divide em 3 pilares. Primeiro você relaxa, que é o que diferencia a ginástica holística de todos esses outros métodos. Primeiro você relaxa, porque a gente entende que a pessoa chega tensa, com a musculatura encurtada. Primeiro você relaxa. Depois são movimentos de alinhamento. Então você começa a dar essas noções de alinhamento. E depois são movimentos de fortalecimento. Você finaliza com tônus. Então, no movimento, já no alinhamento, mais precisamente na tonificação, aí sim há uma orientação de você começar a inspirar e expirar para executar alguns movimentos, e aí já, a respiração já entra como um componente que ele passa a ser até solicitado, você entende? Não sei se eu respondi o que você falou, porque eu me animei e fui falar um pouco Não, da eu ginástica super gostei. Adorei o que você falou. Nossa, fez muito sentido. Faz sentido para Acho que isso você? faz total. Faz muito sentido. Porque tem uma pergunta filosófica que ela é a seguinte: quem está respirando? Então, nesse momento, você está respirando? Ou eu estou respirando? Ou nós estamos sendo respirados? Uau! Percebe? Então, assim, quem respira? A gente respira ou a gente é respirado? Esse é um grande ponto. E aí o que você traz, que é muito interessante, olha, começa a liberar as tensões para que a respiração aconteça. E realmente a respiração acontece. Ela está acontecendo o tempo todo, sem a gente perceber. Em alguns momentos a gente se torna consciente dela e pode modificar ela ativamente. Então eu gosto muito disso que você trouxe. E realmente a pausa é essencial. A pausa é essencial na vida. Né? Porque é na pausa que a gente percebe para onde a gente está indo. É na pausa que a gente pode olhar para a dor com um outro olhar. E não o olhar de, nossa, preciso ficar livre dela porque amanhã eu quero fazer aquilo. Né? Ou uma doença, eu estou gripado, eu preciso melhorar logo porque amanhã eu quero fazer isso e aquilo. E porque O convite é para pausa. Isso, é só na pausa que você pode pensar por que ela veio, que movimento foi meu que eu permiti a chegada dessa dor, o que ela está querendo dizer para mim. Sim. Eu acho que... é muito lindo, né? A gente entra em contato com a gente. Né? Agora, tem um ponto aí, acho que é um ponto para a gente pensar junto, que é o seguinte, o que a respiração faz, e por isso ela é muito usada nas práticas de meditação, é que a respiração, ela ajuda a trazer ou a focar a nossa atenção no momento presente. Então, ela tem esse grande... Ela pode ser um objeto da meditação. O objeto da meditação é algo que a gente usa para nos ajudar na meditação e que depois, em algum momento, a gente pode até abandonar, porque a gente transcende o objeto da meditação. Mas a respiração é muito usada nesse sentido. Então, eu concordo, eu achei perfeito. A respiração surge, mas será que em alguns momentos pode ser interessante
usar a respiração conscientemente para trazer a atenção para o presente e com isso modificar a qualidade do movimento? E aí ter um movimento mais consciente? Olha, você falando assim, eu tô pensando, a gente tem momentos onde você vai trazer a respiração, são os momentos usados nas práticas da percepção corporal, né? Quando você pensa, por exemplo, um exemplo, dirija sua respiração para sua pelve, né? Depois de você ter feito o movimento. Nesse momento, a gente está fazendo esse uso que você está falando, de um foco, né? De estar trazendo... E aí a respiração também é uma ferramenta, não sei se a gente pode falar como ferramenta, ou um argumento, ou um caminho para trazer esse foco e para fazer essa condução que a gente está comentando desse aqui e agora, né? Ela é uma chave. Perfeito. Sim. Interessante. Sim, perfeito. Né? Mas ela é usada. Agora, você me falando, eu talvez não tivesse pensado dessa forma ainda. Mas ela tem um momento que sim. Sim. Quando você Muito pede, bom. quando tem esses movimentos para que você foque, né, na entrada do ar, na saída do ar. Olha como as suas costelas estão se movimentando. Inspire, abre as suas costelas. Né? Por exemplo, estou aqui pensando junto com você. Então, é isso aí. também isso aí. Nesse momento a respiração seria algo nessa direção. Lógico, isso que você está trazendo da meditação é bem mais focado, tem um outro contexto. Sim. Mas acho que a gente pode dizer que também no Mindful Movement, né, nessas práticas, a pode ser, respiração né? também é trazida como um direcionamento. Bacana isso, hein? Muito bom. É isso, né? A respiração pode ajudar em muitas coisas, mas eu gosto da ideia de que às vezes ela precisa surgir. Né? Eu vejo que a gente pode combinar os dois. Né? O pessoal está falando muito, ela tem uma ação no sistema nervoso autônomo? Sim. Ela pode favorecer uma mudança interoceptiva e da ativação simpática e parasimpática, favorecendo uma organização parasimpática? Sim. Com isso, ela pode influenciar na nossa matriz extracelular e no nosso sistema facial? Sim. Então, enfim, ela tem vários benefícios. Né? Isso aí, eu acho que o nosso tempo está acabando, não sei como está aí. Eu acho que até me perdi, não olhei, mas eu acho que está acabando. Talvez deixar uma mensagem final. Então, eu queria bonito... pedir para você deixar suas palavras finais. Deixo. Bom, eu acho que o que eu quero dizer com isso é que talvez o convite que a gente está fazendo aqui é para a gente unir corpo e mente. Porque se corpo e mente estão separados demais, não é bom. A ideia é a gente realizar que eles são um. E aí a gente trazer a nossa mente para o corpo. Isso torna a gente mais consciente, mais saudável e mais feliz. Adorei. É isso. Adorei a frase. Nossa, demais. Acho que sobra muito obrigada. Acho que sobra um tempinho para te agradecer pelo aceite. Me senti muito lisonjeada e assim, babando do nosso encontro, porque nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer um tricô aí e você, como eu, tem muito prazer, né? Eu sinto na tua fala, de estar falando sobre essas questões e sobre o quanto tudo isso pode trazer em benefício do ser humano, em qualidade de vida, em bem-estar, em possibilidades de mudanças e de escolhas. Muito obrigada. Perfeito. Gratidão por hoje. Gratidão que você também. tenha um ótimo sábado, todos vocês. Gente, não deu para eu ler todas as perguntas. Eu estava ligada, vidrada aqui no Cris, mas eu vou olhar e vou responder para vocês. Beijo, bom final de semana, até o próximo café da manhã. Obrigada, Cris. Querida, gratidão enorme. Qualquer coisa me passa as perguntas, vai ser um prazer.
e a gente vai se falar mais em breve. A gente Vamos volta a tomar sim. um chá ou um café da manhã Ou juntos, café tá? da manhã. Que bom. Gratidão, Beijo, ótimo gente. dia, bom final de semana.